Boa noite! Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso receber todo mundo aqui. Vou estar esperando a galera entrar. Vou esperar uns minutinhos. Sejam todos bem-vindos. Para você que não me conhece, para você que é a primeira vez que está entrando aqui ou que vai ver depois, eu vou contar um pouquinho hoje sobre a minha história, sobre o meu processo de como conheci a análise corporal, o meu processo de emagrecimento e tudo mais. Então, vem comigo que você vai gostar de saber. Então, vamos que vamos. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui rapidinho. Boa noite. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Então, para quem não me conhece, eu sou Tayane Navarro, analista corporal. Eu emagreci 45 quilos em 1 ano e meio. Tô buscando ainda mais algumas coisas, ainda não tô totalmente tô satisfeita, mas estamos buscando mais. Então a gente está sempre em busca de se tornar a melhor versão. Então vamos lá, vou esperar mais uns minutinhos para eu poder começar. Então envia aí para os seus amigos. Vamos lá. Então, tô aguardando aqui vocês ao vivo. Vamos que vamos. Deixa eu aqui mandar aqui. Então, vamos lá. E vamos lá então. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E eu vou começar aqui. De vez em quando eu vou estar olhando aqui só para reformular, para mim seguir a linha de raciocínio, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Tayane Navarro, sou analista corporal. Eu passei por um processo de 1 ano e meio de emagrecimento, onde eu emagreci 45 quilos sem cirurgia, sem remédio, sem nenhuma interferência. Apenas com força de vontade, disciplina, constância, treino, análise corporal. E eu vou agora detalhar um pouquinho mais para vocês que não me conhecem, que estão chegando aqui pela primeira vez, e para quem me conhece há pouco tempo ou já me conhece, mas ainda não sabe a história toda. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Em 2019, eu sofri um acidente. Eu fui atropelada por um cavalo. E por conta disso, eu tive várias lesões. E também, além dessas lesões, eu tive várias sequelas. Como eu tive várias fissuras no meu pé, eu tive estiramento do tendão do tornozelo. Como o meu médico brinca, né? Eu literalmente foi como eu sofri, meus ossos sofreram tanto impacto que eu literalmente foi como se eu tivesse tido microfissuras no corpo inteiro de tanto impacto que eu tive no meu corpo nesse acidente. Então, por conta disso, eu tenho sequelas até hoje. E uma delas é a artrite no quadril. E por conta disso, eu comecei ali a entrar num processo de muita dor constante.
Era dores constantemente. Eu não conseguia andar, sei lá, 100 metros sem parecer que meu quadril ia sair fora do lugar. E eram dores tão profundas, gente, que eu não vou mentir. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo que eu passei. Então, por conta das dores, começou um processo onde eu tomava muito corticoide, muito anti-inflamatório, muitos e muitos remédios. E como consequência, eu comecei também a descontar na comida. E eu comecei a descontar na comida, e remédio, corticoide, como todo mundo sabe, tem ali o seu rebote. E aí, por conta disso, eu engordei 45 quilos. Engordei 45 quilos e comecei ali uma briga constante com a balança. Que não foi uma briga, nossa, tá, mil maravilhas. Não, não foi, gente. Não foi fácil, foi um processo difícil. A minha recuperação por um todo foi um processo muito doloroso, com muita fisioterapia, com muita dor. Então, foi difícil todo esse processo. E os médicos, como sempre, só me passavam remédios, e sempre falavam, posso ir treinar? Não, não pode treinar. Você só pode fazer hidroginástica ou pilates. E aí foi quando eu comecei ali numa tentativa pegar e pedalar. Comecei a pedalar, mas não deu e muita coisa. Sempre tentando emagrecer, mas não conseguia. Começava, parava e não conseguia. Foi quando eu conheci o desenvolvimento humano, conheci a Aliança Divergente, o Elton Euler e a análise corporal. E aí quando foi janeiro de 2024, eu decidi começar a treinar. Gente, foi muito engraçado, porque eu fui na minha médica e falei, olha, eu vou começar a treinar. Aí ela, você não pode treinar. Eu falei, então, com a sua autorização eu vou. Então é melhor eu ir com a sua autorização e eu saber o que eu posso fazer do que eu ir sozinha e fazer, né? E aí foi quando ela deixou eu ir de maneira leve e tudo mais, e eu comecei a treinar em janeiro de 2024 e em um ano, só com treino, eu perdi 23 quilos. Nossa, tá aí, muita coisa, sim, mas num processo de um ano. E aí, quando eu comecei ali, terminei a formação, que eu comecei a me preparar para atender, eu comecei a aplicar análise corporal em mim. E aí foi quando, em 6 meses, pasmem, eu perdi 22 quilos. É isso mesmo. Em 6 meses, agora eu perdi 22 quilos. E agora eu tenho um novo recorde pessoal. Eu perdi 6% de BF, de gordura corporal, né, do IMC, em 44 dias. Isso significa que, normalmente, para quem não conhece, a média é entre 1 e 3% por mês. Eu perdi em um mês 4%. Então, isso já é um nível muito alto, que antes eu não conseguiria. Então, assim, tá, mas e aí? O que é isso que você tá falando, gente? De análise corporal. Mas vou recapitular aqui antes de eu explicar pra vocês. Gente, eu tenho 34 anos. Eu nunca consegui fazer dieta. Eu começava e parava. Eu nunca tive constância em treino. Eu começava e parava. Eu entrava na academia e saía. E agora eu tô 1 ano e 7 meses na academia. Eu tô 5 meses fazendo dieta. Como eu mencionei, eu quebrei o meu recorde de pessoal de maior queima de gordura no último mês. Tá, mas como que você fez isso? Controlando a minha ansiedade e a minha compulsão alimentar com análise corporal. Ah, Tayane, mas você nunca escapa? Você nunca come doce? Você nunca tem ali Tenho, gente. Tem os meus deslizes, tem dias que eu como doce, tem dia que
que eu como uma besteira, tem dia que eu invento uma besteira de forma diet. Mas é sobre isso. Hoje eu escolho quando eu quero comer. E quando eu como, eu não coloco culpa. E é sobre isso. O processo de emagrecimento é sobre isso. E é isso que eu aprendi com a análise corporal. Que você não precisa se culpar por quando você simplesmente quer comer um docinho, mas fica ali naquela culpa. Ai, eu tô de dieta, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Não é sobre isso. É sobre se conhecer. Então, quando você se conhece, você para e olha, tá, beleza. Qual traço aqui tá na dor? Qual traço aqui que tá querendo uma atenção, tá querendo um acolhimento? E é isso que eu aprendi na análise corporal. E é isso que eu aplico, não só nos meus clientes, mas aplico em mim. E foi aonde eu tive muito resultado. Tá, mas e aí? É só para emagrecimento? Não, não é só para emagrecimento. A análise corporal, ela pode ser usada para saúde, para relacionamento, para profissional. Ela tem infinitas possibilidades. Tudo vai depender de você. E eu tô aqui para guiar vocês nessa jornada. Para apoiar vocês nessa jornada. Tá, beleza, tá. Você contou a sua história, contou o seu processo, que você emagreceu 45 quilos em um ano e meio, né? Perdeu aí 6% de gordura corporal em 44 dias. Agora, né, tem 5 meses fazendo dieta, treinando. E como que é isso? A análise corporal é o seguinte. Todos nós passamos por um processo, desde a gravidez até os 6 anos de idade. Dentro desse processo, ocorre duas coisas. O processo de mielinação e de poda neural. O que é isso? Tá falando grego pra mim. Ok, vamos explicar. Calma, não se apavorem. O processo de mielinação, imagina que o seu corpo é uma cidade. Uma cidade tem o quê? Ruas, que são o sistema nervoso. No processo de mielinização é o quê? É uma rua que ela é extremamente movimentada. O nosso corpo entende que ela precisa de quê? De um asfalto. E ela vai lá e, como se asfaltasse, vai lá e protege o seu sistema nervoso. E é aí que se chama mielinação. É o processo de mielinação. A poda neural já está meio que ali falando. A poda neural é você tem vários sistemas nervosos pelo corpo e durante esse processo acontecem situações e momentos e você não usa aquele sistema nervoso. E aquele sistema nervoso é desativado. Ele é desabilitado ali e é onde acontece a poda neural. E isso fica gravado no seu corpo, no formato do seu rosto, no formato do seu corpo. E aí eu consigo ler você pelo formato do seu rosto e do seu corpo. É onde entra a análise corporal, que eu consigo te dizer ali, né? Pelo formato do seu rosto, do seu corpo, expressão, como que você para. Eu consigo dizer ali como que você pensa, bloqueios, travas emocionais que você tem, padrões que você tem. Eu consigo te dizer tudo isso pelo formato do seu corpo. Nossa, Tânia, só pelo formato do seu corpo? Sim, exatamente. Só pelo formato do seu corpo eu consigo te dar muitas informações sobre você, sobre padrões que você vem repetindo. Sabe aquelas pessoas que sempre tá ali, tô chegando, vou conseguir, ai, vou alcançar meu sonho, vou alcançar meu objetivo, mas sempre na hora ali tô chegando, aí vai lá, não é dessa vez. Isso acontece porque tem traço de caráter que se sabota. Tá tendo? Como assim? Traço de caráter. Trouxe aqui meus amiguinhos, gente. Vou apresentar eles. Todos nós temos 5 traços de caráter. Imagina que somos o divertidamente, ok? Que são os divertidamente. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Tayane, nossa, que eu amo assim. Masoquista, esquizoide, oral. Gente, não se liguem a um nome.
Cada um tem a sua dor e o seu recurso. Então não é só sobre padrões, bloqueios que você tem. Você também tem um superpoder através deles. Só que muitas das vezes vocês estão na dor do traço. E quando vocês estão na dor do traço, vocês não conseguem acionar o seu superpoder. Por exemplo, agora eu estou usando o meu superpoder da minha oral, que é o quê? A comunicação. E assim vai. Então é sobre isso. Você se conhecer e saber usar os seus traços a seu favor. E não contra você. Nossa, Thay, mas tudo isso você consegue dizer a partir do formato do meu corpo? Sim, tudo isso eu consigo dizer a partir do formato do seu corpo. E sim, é possível. Se eu conseguir emagrecer 45 quilos em 1 ano e meio, comecei a ter disciplina, constância, não só com a dieta, com o treino, como na minha casa. Hoje eu sou muito mais organizada, hoje eu sou muito mais metódica. Eu uso o quê? Meu traço. Então é sobre isso. Cada um dos traços tem a sua dor e o seu recurso. Então eu tô sempre ativando o meu superpoder. Tem horas que eu não vai falar, Taine, mas depois que eu ativo o meu superpoder é só isso e pronto, acabou. Não, não é. Tem ali os seus momentos de recaída, que vai acontecer situações, momentos em que você vai ter a recaída e eles vão voltar para dor. E aí a gente tem que ir lá fazer o processo para colocar no recurso de novo, para você acionar o seu superpoder. Mas como que funciona isso? A gente faz uma sessão onde em 1 hora e meia eu te explico como que você funciona, como que é o seu gráfico, e aí eu trago ali a sua devolutiva em PDF, onde eu trago ali também 3 perguntas que eu respondo, que você me traz. Quando você me traz essas perguntas, em cima do seu gráfico, eu vou lá e falo, falando em gráfico, Tayane, mas eu tenho o meu. Eu tenho um irmão gêmeo. O meu irmão gêmeo tem igual? Nada disso. Seu irmão gêmeo tem o gráfico dele e você tem o seu. Cada um tem o seu. Por quê? Aconteceu momentos, situações onde você entendeu como a dor do traço e aquilo ficou gravado no seu corpo. Então não adianta falar não. É você entendeu. Então eu não tenho como dizer por que você entendeu aquilo como a dor. Então vamos deixar isso claro. Não tem como te dizer isso. Por que você entendeu que aquilo foi uma dor? Não. Eu tenho como corrigir aquilo, desmistificar e te mostrar, olha, vamos a partir de agora seguir desse jeito. Não vamos mais repetir esse padrão. Sempre que acontecer isso, vamos fazer isso, isso, isso. E foi aí que nasceu o Código Destravar, que ele é um roteiro onde eu explico ali, que eu aplico todos os dias na minha vida. Eu comecei aplicando em mim, que foi no meu processo de emagrecimento, para me ajudar no meu processo de emagrecimento. Foi quando eu comecei a aplicar o Código Destravar, que é um roteiro terapêutico, onde eu tenho afirmação, tem atividades que você não demora muito para fazer. Sei lá, 5, 10 minutinhos do meu dia, não ocupa muito, é coisa muito rápida. Então qualquer um consegue aplicar no dia a dia. Então é super fácil, super prático. Só depende de vocês decidirem vir fazer essa jornada comigo. Então, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos a todos que entraram aqui durante a live. E é sobre isso. Vamos nessa jornada. Vem se conhecer, se destravar, acionar o seu superpoder, como eu acionei o meu. E aí? Você quer ficar nessa até quando? Sempre se auto-sabotando, sempre... eu começo, eu paro. Vou ficar aqui na minha caverna, vou ficar aqui sozinho, porque é melhor assim. Não, não é melhor assim. Você tem um superpoder, por que não usar ele a seu favor? Então vamos,
Vem comigo, chama no direct ou manda mensagem lá no link que tá no perfil e vem se conhecer. Vamos juntos nessa jornada. Eu vou estar sempre aqui, ó, botando a minha carinha aqui para vocês verem como que é bom isso. Então, se você não se conhece, eu te convido você a se conhecer, a buscar esse autoconhecimento que a análise corporal traz. Ah, Tayane, mas eu vou ficar refém de você? Não, você não vai ficar refém de mim. Eu tenho a devolutiva que eu entrego para você, o código de trabalho personalizado que eu vou te entregar. Então você não fica refém de mim. Se você quiser fazer uma mentoria comigo, algo mais juntinho, também podemos fazer. Mas tudo depende de você querer entrar nessa jornada. Não adianta eu querer forçar você. Gente, uma coisa muito importante que aconteceu comigo nesse processo de emagrecimento, eu tive muito apoio de amigos, de familiares, que foram, assim, chaves, né, para mim conseguir alcançar o que eu alcancei hoje. Porém, nada disso teria acontecido se eu não tivesse decidido mudar, se eu não tivesse decidido me conhecer e buscar mais sobre isso, e não ficar sempre naquele mesmo ciclo vicioso. Então hoje eu não fico mais naquele ciclo vicioso de querer estar sempre descontando as coisas da comida como eu fazia antes. Então hoje eu me conheço, eu olho, tem situações que acontecem e eu falo, ai nossa, mas aí depois eu falo, ai essa eu caí. Então é sobre isso, é você se conhecer, ser melhor a cada dia. Quando você se conhece, você consegue se tornar melhor a cada dia. E é sobre isso. Então, vem comigo nessa jornada, vem se conhecer, vem fazer a sua análise corporal. Tá, e agora não dá pra mim fazer a sua análise. Tem um código de Strava, que é o híbrido. Ele é um código de Strava baseado nos 5 traços, porque todos nós temos os 5 traços. Só que alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Então, o código de Strava, ele é um híbrido. Vai ter ações lá que você não vai sentir tanto, porque você não tem aquele gráfico tão alto. Mas vai ter ações que vai bater direto em você, você vai pegar, nossa, isso bateu, realmente resolveu aqui, me deu um up. E é sobre isso. Então, tem o código de Strava, para você que não quer fazer um investimento maior, e para quem quer ali entrar com tudo, tem a análise corporal que a gente consegue te dar o seu gráfico personalizado, a sua devolutiva personalizada, o seu código de Strava personalizado em cima dos seus projetos. Então, a cada mês, por exemplo, eu renovo o meu código em cima dos meus projetos. Eu tenho projetos trimestrais. Então, a cada mês que eu vou ali fazer um projeto, eu vou lá e mudo o meu código em cima daquele projeto, com atividades, com afirmações que me ajudem a alcançar aquele objetivo. Então, olha como que é bom. Eu alcancei já tanta coisa. Quem me conhece sabe o quanto eu mudei. Não foi só esteticamente. Isso, óbvio, é uma diferença gritante, né? 45 quilos, né? É quase o peso de uma criança, gente, de um adolescente, né? Que saiu do meu corpo. Então hoje, se eu tenho disciplina, se eu tenho constância, se eu sou mais organizada, é graças a isso. Então, se você quer se conhecer, vem comigo, vamos nessa jornada. Então, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado a todos que me apoiaram nesse processo, tanto da formação, tanto de emagrecimento. Eu agradeço demais o apoio de todos. Eu não vou citar nomes. Tayane, por que você não gosta de citar nomes? Gente, eu não gosto de citar nomes para não ser injusta. Porque eu começo a falar aqui e esqueço o nome de alguém. Então, para mim não ser injusta, eu não vou citar nomes. Mas quem participou ali, coladinho ali comigo, sabe quem participou. Quem me apoiou em todo esse processo
sabe muito bem. Então, para todos que me apoiaram nesse processo, o meu muito obrigada. Obrigada de verdade. Não foi fácil. Ah, detalhe que eu já ia esquecendo. Eu tô há 2 anos sem tomar remédio nenhum pra dor. Então, se eu conseguir parar de usar corticoide, anti-inflamatório e tudo mais, se eu conseguir sair desse vício, desse ciclo, onde eu vivia morrendo de dor, emagreci 45 quilos, hoje eu tenho qualidade de vida. Domingo eu pedalei 47 quilômetros. Então, se eu conseguir mudar e sair de uma vida sedentária, ainda não sair do grau de obesidade, mas falta 1% só para me sair do grau de obesidade, você também consegue. E eu tô aqui para te apoiar. Então, obrigado, Gil. É sobre isso. É sobre você buscar se conhecer e principalmente você decidir. Obrigada, Vanessa. Eu sei o quanto eu mudei nesse processo. Eu nem sei qual a versão que eu tô, gente. Eu acho que eu já tô na versão 10.0, que a cada trimestre, a cada mês é uma versão nova. Que eu vou me conhecendo, vou me apaixonando ali por isso, por me conhecer mais e mais, e vou me apaixonando pelos meus recursos, pelos meus superpoderes. E eu vou até ir um pouco mais além. E eu vou me apaixonando até pelas dores que eles têm, que acaba me deixando, tendo ali alguns deslizes, algumas pré-quedas, né? Mas é sobre isso. A vida. Vou fazer uma analogia que eu fiz ultimamente. A vida é como uma pista de aeroporto. Você é o avião. E a vida é a pista. Porém, muitas das vezes a gente só quer ver aonde a gente está botando o pé. Aonde está a pista. A gente quer ver até o final da pista. Só que não adianta a gente querer ver o final da pista. Tem dias que vai estar nublado, vai estar aquela neblina, aquele tempo fechado, que você não consegue ver nem 10 centímetros na sua frente. E aí, você vai ter que confiar em você. Vai ter que confiar no processo para garantir o resultado. Então é sobre isso. Confie no processo, se apaixonem pelo processo. O resultado é só uma consequência. E ele vai vir, de uma forma ou de outra. Basta você confiar no processo. Nossa, Tayane, mas tem hora que é difícil. Quem falou que o meu processo foi fácil? Não foi fácil. Ah, Tayane, mas você tá se... Não, gente. Eu só tô tentando mostrar pra vocês como que é possível. Não existe quem tem um processo maior, mais doloroso, ou quem tem um processo menor, menos doloroso. É sobre cada um tem o seu processo, cada um decidir confiar no processo e para alcançar o resultado. É não se sabotar no meio do processo. Muitas das vezes eu queria me sabotar. Muitas das vezes eu não queria botar a cara aqui e contar a minha história. Só que eu sei que a minha história vai inspirar muita gente. E eu não posso guardar ela pra mim. Eu tenho que estar aqui, inspirando vocês a cada dia. Mesmo tendo dias que são difíceis. Não são fáceis. É sobre isso. Muitas das vezes a gente quer só ver o resultado. Gente, o resultado não vai vir rápido. Você pode fazer ali, né? Eu poderia ter feito bariátrica? Poderia ter tomado remédio? Poderia.
Mas e aí? Qual seria a beleza do processo? Qual seria a beleza de eu vir aqui agora contar tudo que eu passei para vocês? De inspirar, dizer que é possível sim emagrecer sem remédio, sem bariátrica. E não estamos ficando flácida. Por quê? Eu confiei no processo. Teve dias que eu queria sair correndo. Teve. Mas e aí? E se eu tivesse desistido? Aonde eu teria parado? Foi o que eu postei esses dias. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E cada dia eu decido não desistir. Opa, travou a língua aqui. A cada dia eu decido não desistir. E é sobre isso. Quantas vezes vocês já desistiram de você? Falaram, não tenho mais jeito. Vou ficar aqui mesmo, vou viver essa vidinha. Eu não poderia, né? Por exemplo, fazer a transição de carreira para analista corporal. Eu já tinha minha loja, meu negócio. Só que eu me apaixonei pela análise corporal. Eu me apaixonei por esse processo. E eu falei, opa, agora eu me achei. E é isso que eu quero pra minha vida. Foi fácil? Não foi fácil também. Fiz ali a formação, fiquei ali meses estudando. Teve meses antes da minha prova que eu não escutava nem música. Eu ia pra academia, eu treinava escutando a apostila. Quem treina comigo sabe disso. Eu criei o hábito de não treinar escutando música. Eu treinava escutando apostila, escutando aula. Então, assim, é você decidir o que você quer e bancar o custo daquilo que você quer. Às vezes a gente quer algo, mas não quer bancar o custo daquilo. Porque toda vez que a gente decide, tem um custo. A gente tem que mudar ali. Então, eu, né, como consequência de querer emagrecer, eu tive que mudar a minha alimentação. Eu tive que mudar a minha rotina de treino. Sobre isso. Obrigada, Thay. E é sobre isso. O processo é incrível. Isso mesmo, Vanessa. O processo é incrível. Só que você precisa se apaixonar. Boa noite, meu vereador, Saulinho. E é sobre isso. Eu me apaixonei por esse processo. Eu decidi não desistir do processo. E hoje eu emagreci 45 quilos. E eu ainda não terminei o processo não, gente. Vocês vão me ver me tornando a minha melhor versão a cada dia. Só que hoje eu aprendi a usar a análise corporal a meu favor. E é sobre isso que eu quero passar para vocês. Mostrar que é possível, sim, quando vocês decidirem. Eu posso apoiar, mas eu não posso decidir por vocês. Vocês precisam decidir. Porque, querendo ou não, é muito fácil eu vim aqui te apoiar, decidir por você. E aí? Quando chegar o custo da decisão, você não vai querer bancar. E aí você vai querer bancar o custo da sua decisão? Eu não posso. Você que tem que bancar o custo da sua decisão. Então sim, você tem que bancar o sacrifício que você vai fazer. E é sobre isso. Eu banquei todos os custos, todos os sacrifícios que eu precisava fazer. Deixei de ir em eventos, deixei de ir em aniversários, porque eu queria bater minha meta. Deixei ali de comer ali o meu pãozinho todo dia de manhã para poder alcançar a minha meta. E é sobre isso.
Teve dia que não vou mentir, gente. Teve dia que eu olho igual ontem a minha irmãzinha precisava de um acolhimento. E eu comi um doce ontem. Parei na padaria, comprei um pedaço de torta e comi. Como tava maravilhosa. E hoje eu voltei à rotina de dieta, de tudo, de treino. Sem culpa e nem desculpa. É fazer o que precisa ser feito. Independente se for fácil ou se for difícil. O quanto você está disposto a bancar. Então, se você está disposto, decidido a mudar, a se conhecer, a entender como que você funciona, vem comigo, vem fazer sua análise corporal. Então, obrigado a todos que participaram. E depois, quem não conseguiu entrar antes, entra depois que eu vou salvar a live. Entra lá, vê a live todinha, que eu tô explicando todo o processo ali da análise corporal, do meu processo de emagrecimento. Conto ali a minha história para quem chegou no finalzinho. E é sobre isso. Então, beijo, fiquem com Deus e até a próxima, que eu vou começar a aparecer mais aqui. Beijo! Cool.